gente vai fazer. Virna, como está de plantão, nós vamos fazendo, as pessoas vão entrando e vão assistindo gravado, né, Virna? Assim, para a gente começar essa live todinha, nós vamos começar com uma conexão com Deus. Tá certo aí, Virna? A Virna hoje, ela é missionária e vem contar um pouco da experiência dela para a gente. Ok, vamos começar a nossa live nos conectando com Deus, fazendo uma pequena oração. Eu sempre brinco nas minhas mentorias que é uma pequena oração, não é uma vigília. Aí hoje eu tive uma resposta tão boa, tão gostosa, que a pessoa falou assim, mas eu queria era a vigília mesmo. Achei super interessante. Então a gente vai começar fazendo essa conexão com Deus, depois a gente continua a live, tá bom? Janaína, que bom te ver por aqui. Janaína, já somos amigas, já houve a nossa conexão aí. Vamos então, Senhor Deus Pai Celestial, muito obrigada por esse momento, nos conduz, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, para que a gente possa fazer o melhor para ti. Amém. Então, Virna, amém. É a nossa Olá, convidada. Boa noite, a Virna. Só falar um pouquinho, Virna. A Virna, assim, ela sempre teve esse desejo missionário dentro dela, e ela foi, assim, eu digo que ela foi minha aluna exemplar na mentoria Ser Plena. Não faltava um dia, e ela participou, ela deu uma aula, foi, claro, foi do privado, a gente foi e trocou ideia, eu fui instruir ela todinho, mas ela chegou lá na hora e deu assim um show com slide e tudo. Toda a minha mentoria também tem isso, as alunas elas participam, exatamente, primeiro elas pegam mais aula, depois participam para mostrar, né, o potencial e tudo. Então, assim, a Virna, eu digo que ela está mais do que preparada. Teve o e-book, né, Virna, tudo direitinho. Então, assim, ela realmente foi eu não esqueço, foi sobre a questão do vestir, não foi, Virna? Que foi Nossas isso, vestes. ali, exatamente, foi muito legal sobre a elegância da mulher cristã, então tá. E parte da Virna se apresentar, eu vou colocar aqui uma musiquinha, que agora é teu, tá bom pra ti, tá, Virna? Eu lembrei de ti, quando chegou a tua carteirinha, né, que você foi consagrada missionária, eu lembrei. Tá escutando? Conhece, Janaína? Gente, eu tenho um vídeo, mas está lá no meu Instagram pessoal, cantando esse hino, junto com um pastor e até uma cantora. Então foi no aniversário aí de uma igreja, e eu tenho ele fazendo a segunda voz, na hora me convidaram e a gente foi, Desejo Missionário. Então eu dedico para ti esse hino, porque eu sei o quanto Amém. foi importante, o quanto é. Na hora assim que me falaram, eu só lembrei. Eu digo, é da vida. Mas, Bina, te Amém. apresenta aí para as pessoas te conhecerem, o que você faz com essa profissão, aí você pode começar a contar um pouquinho, após te apresentar, o que te levou a querer ser uma missionária? Foi que ardeu no teu coração para você dizer, eu quero ser uma missionária, eu vou atrás e vou começar a batalhar. Fique à vontade. Boa noite a todos com a paz do Senhor Jesus, né? Que Deus abençoe nós cada vez mais, nos dando sabedoria e discernimento. Eu sou Virna Sena, né? Trabalho na saúde. Uma coisa muito importante, trabalho na saúde há muitos anos, já 16 anos eu trabalho
na parte da enfermagem, mas tenho algumas especialidades. E o que me levou a ser uma missionária foi um momento muito, muito importante da minha vida, né? E eu vou contar um testemunho rápido do que aconteceu na minha vida. Isso eu tenho desde 2009, né? Quando eu aceitei Jesus foi muito difícil para mim. E depois que eu aceitei Jesus, muito tempo, o Senhor me colocou num lugar, numa terra, sem conhecer ninguém, sem parentes, sem nada. Eu sempre retrucava para o Senhor por que que Ele fez isso comigo. Falei, por que tu me colocaste num lugar onde não tem a minha parentela? Ele sempre diz, sai da tua parentela, né? E eu fiquei assim, muito retrucando com o Senhor. E trabalhei muitos anos e fui entendendo o que o Senhor tinha na minha vida. Cada ano a gente fica mais, eu sempre falo que a gente não fica velha, a gente fica mais madura, mais plena, mais inteligente, mais experiente, né? E aí eu tive muitas tristezas, momento de muita tristeza no meu coração, e levantar meus pés de novo da onde eu faço a minha labuta e me levou para outro local. E como no início da minha trajetória missionária, que é muito importante, na verdade ele levou para uma cidade, outra cidade, desconhecida, sem conhecer ninguém, de coração apertado, de coração triste pelo que eu estava passando. Mas eu não poderia, de momento algum, mostrar essa tristeza em meu coração, porque eu estava conhecendo novas pessoas, novas irmãs, novas cidades. Eu não poderia demonstrar, né, a realidade minha, um coração triste e apertado. E Deus começou a me usar tremendamente, né? Usar o meu coração. Ele pegou naquilo que tu mais sente, onde Deus habita. Ele pegou o meu coração e começou a me mostrar o que eu tinha. E se tu vai ser uma missionária? Eu falei, não, eu não vou ser uma missionária. Eu quero falar a palavra, quero ir na igreja, quero conhecer as irmãs, eu quero passear. O Senhor dizia, você vai ser uma missionária. Você ainda não entendeu que eu te coloquei naquele lugar lá, agora tá para cá, para essa terra. Aí o que Deus fez? Na minha trajetória, Ele colocou uma mulher sábia, uma mulher inteligente, uma filha de pastor, que eu sempre dizia para ela, toda filha de pastor não tem nome, mas se você é filha de pastor, eu dizia para ela, Deus colocou ela na minha vida. E a Liliane, uma missionária de Deus. E aí eu fui para essa cidade novamente, noutra cidade. Eu disse, mas o que tu quer de mim para me ser a missionária para ti? O que eu tenho que fazer? Aí ele me deu, elas duas juntas, me apresentaram o município, me apresentaram as congregações, me apresentaram Eu fui fazendo a obra sem eu saber que eu estava fazendo uma missão. Ali deu o início da minha, que hoje sou credenciada missionária, naquele local deu o início da minha missão. Eu comecei a entender, mesmo de coração triste e apertado, e deu início à minha vida. Começamos a visitar os campos, começamos a visitar as famílias enfermas. E eu, muito triste como estava, eu fiquei fora da minha área de trabalho. Só que Jesus, ele é muito bom e muito importante na minha vida, que ele sabe o quanto eu amo. E nesta cidade, quando eu conheci a Marcinelis e a Liliane, ele disse assim, vou te dar um paciente. E foi no início de agosto, quando eu fui para lá, ela disse, olha, irmã, estou com meu pai, assim, e os médicos me deu tantos, 1 mês e 2 meses para o meu pai de vida. Eu disse, se Deus me colocou nesse local, não é para me trabalhar para o homem, é para me trabalhar para Deus. Para me iniciar a minha missão, que hoje eu estou entendendo que eu vou ser uma missionária. Então, ele me colocou naquele lugar.
Eu disse, se você confiar em mim, vamos cuidar do seu pai. Ela disse, eu vou aceitar o desafio. E nós começamos a cuidar do pai da Liliane. E nesse cuidar do pai dela, nós começamos a evangelizar na casa dela, começamos a levar ele para passear, começamos a levar ele. Ele começou a falar, começou a sentar, começou a comer, porque ele estava um paciente muito grave, muito, muito grave. E o médico me deu 2 meses para mim cuidar dele, né? E eu entrei em agosto, saí de lá em março e deixei ele com vida. Cuidei muito dele. Nisso eu fiz a minha trajetória de missionária. Conheci muito campo, conheci muitas mulheres, né? E fiquei muito, muito feliz com tudo que eu conheci, palavras sábias, mas nenhum momento da minha vida eu pude mostrar a minha tristeza do meu coração. Então, eu saí da minha terra de trabalho para a minha terra de moradia, Natal, e tive essa doença que entrou na minha vida como profissional de saúde. Eu tive umas perdas de 22 pessoas na minha vida. E essas 22 pessoas contou com 2 companheiros meus, que é a minha irmã, que morava comigo há 10 anos, e 20 dias depois o meu pai veio a falecer dessa doença. Mas eu não pude fazer nada. E fui para conhecer Monte Dourado, lá nas fronteiras do Pará, Amapá. Lá eu conheci um pastor, que eu disse, pastor, eu não posso aceitar cargo nenhum. Eu tenho que ficar, porque eu tenho a minha congregação. Ele disse, não, mas você vai fazer parte da ação social da igreja. Aí eu tive que fazer isso porque eu amei o desafio. Eu amei conhecer, eu amei falar, pregar, conhecer as pessoas. E então Deus vinha me honrando e eu não sabia o porquê estava acontecendo e por que eu teria que ser missionária do Senhor Jesus. E então conheci elas, fizemos essa trajetória. Foi uma coisa muito boa na minha vida. A partir do momento que eu cheguei nessa cidade, nesse lugar de bênção, Deus disse, agora você é uma missionária. Antes de eu ir para Monte Dourado, eu passei 45 dias em Gramado e conheci uma pastora, né, missionária, o pastor, ele disse, você vai pregar a palavra. E com a sabedoria da Marcinelli, ela disse, vamos fazer um desafio, missionária Virna, bora fazer o desafio. Ela profetizava e eu não queria entender que a Marcinelli estava falando na minha vida com a Liliane, né? Eu disse, qual é o desafio que você quer? Vamos lá. Eu não sei, mas tu vai me ensinar. Ela disse, pegue lá. Vamos fazer 21 dias de Daniel. Como é que você quer? Eu preciso assim, 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 assim. E eu fiz esses 20 dias. Eu conheci todo o livro de Daniel. Foi muito, muito importante. Tive grandes vitórias. Aí, mais uma vez, eu em Gramado e ela me auxiliando. E eu conheci a missão. E fui para a igreja em Gramado. Cheguei lá, a pastora disse, senhora, prega? Eu disse, não, eu posso dar uma palavra? Eu disse, não, quem dá a palavra, prega. Eu falei, tudo bem. E eu tinha todo Daniel na minha vida. Eu disse, então é aqui que eu tenho que falar para Deus, falar para essas pessoas o que eles estão fazendo, por que não estão orando. E aí eu fui fazer o Daniel lá. E fiquei muito feliz. Aí voltei para minha terra natal. Aí lá vem a Marcinelli, vamos fazer outro desafio. Eu disse, olha, Marcinelli, meu trabalho me preocupa muito. Ela disse, mas sempre você tem que dar um jeitinho. Você é mulher plena, você é mulher maravilhosa, você, para Deus, tem que dar esse tempo. Eu disse, bom, se você me falou tudo isso, eu vou fazer esse tempo. Aí fizemos o desafio novamente. Aí eu disse, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com essa Marcinelli? E ela me ensinando, e eu gostei muito. Foi o 3x3, não foi, Virna, o desafio foi o 3x3. 3x3. Isso foi Explica o aí o que é o segundo. 3x3. Esse foi bem... Gente, foi uma coisa encantadora.
E Jesus vem só abordando meu coração de grandeza, de aquela tristeza, aquele vazio, aquela coisa que eu senti muito, que eu chorei muito. E o Senhor disse, para de chorar e olha para minha filha, para de chorar e olha. Eu não entendia que eu não queria aceitar o cargo de missionário, eu queria ir para a igreja, eu queria louvar, queria ver as pessoas, queria dar testemunho, mas disse, não, você tem que ganhar almas para mim. E voltei para minha terra natal, na minha terra trabalhística, e fui para casa, e o médico me ligou e disse, olha, você tem que vir aqui, tem um paciente que quer falar com você. Eu falei, mas eu não estou de plantão, o senhor atende. Disse, não, venha. Isso era aquela enfermeira, que era a dona Vina, e eu voltei para cá. Era um rapaz jovem, com a esposa, chorando muito, né? E ele queria aceitar Jesus, que ele queria sair da vida. Ele tinha um caminho torto. E eu disse, bora orar, né? Meu filho, bora orar por ti. E hoje ele, glória por honra e glórias a Deus, ele aceitou Jesus. Eu li a palavra, oramos, choramos. A esposa aceitou Jesus, os dois estão na igreja. Eu disse, meu Deus, eu sou uma missionária, eu estou ganhando almas para ti. Lá vem a Marcinelli, Vina, vamos fazer outro desafio. Eu disse, olha... Gente, eu amo o desafio. Eu não tenho tempo, Marcinelli, sempre há um tempinho. Ela me coloca nas coisas que eu fico tão encantada, eu fico tão maravilhada, eu não consigo dizer não para essa jovem filha de pastor, Marcinelli Bentes. Eu não consigo, porque toda vez que ela me fala uma coisa, inclusive hoje no hospital o pessoal fala, para que tu quer 2 Bíblias? Eu disse, não, porque ela me chamou. Aí eu venho com as Bíblias, eu venho com os livros, eu quero entender o Senhor, pelo amor de Deus, me dá sabedoria, me dá discernimento. Eu quero fazer alguma coisa porque ela me pediu, eu tenho que fazer o melhor para ti. E aí eu aceitei o desafio novamente. E ela me fala assim, vamos fazer uma live normal, ela conversa normal comigo. Bora assim, assim eu falei, deixa eu estudar, deixa eu conversar com Deus, eu vou me ajoelhar. O Senhor disse, não sai de onde ela te falou, a posição tu é essa. Aí eu volto lá na mesma, o Senhor ele fala grandemente comigo, que ele não deixa eu sair daquele caminho, volta, na mesma hora eu volto, Marcinelli, tudo bem, eu tô nervosa, vou ficar não sei o quê. Ela, Marcinelli, tudo certo. Eu falo para ela. Então, eu fico muito, muito feliz, né? Hoje eu entendo que eu sou uma missionária. E vou contar um testemunho novamente. Eu estava dentro do centro cirúrgico, nós estávamos fazendo uma cirurgia. Nesse dia, nós pegamos uma cesárea de muito risco, eu e colegas médicos, os colegas de trabalho. Aí deu entrada mais um rapaz, muito grave, cortado, deu mais entrada, mais um senhor infartando. E o médico disse, olha, é vocês. E eu fiquei tão triste porque eu queria estar nos 3 casos, não podia, a gente é um, né? E eu falei, colega, vamos fazer aqui nós dois. O que tu tá fazendo, Vina? Eu tô orando. Eu tô orando porque eu tô nervosa. E eu não posso perder essa vida, porque eu quero olhar para Jesus. E eu comecei a orar. E glórias, por honra e glórias a Deus, deu tudo certo. E eu tinha pego um desentendimento com algumas colegas de trabalho, falaram muitas coisas. Eu estava muito triste. Isso é muito incrível, você ficar triste e tu tá sorrindo. Eu falei, mas eu não posso mostrar. Aí toca o meu telefone, meu pastor, o presidente diz, olha, você é uma missionária, a sua credencial está liberada, você pode vir buscar. Eu não sei se eu chorava, se eu sorria, ou se eu ligava para a Marcinelli. Eu disse, meu Deus, tu é maravilhoso na minha vida. Então, mais uma vez, Jesus mostrou para mim que eu tenho que estar nesse local. E hoje eu trabalho aqui há 16 anos, mas não tenho parente nenhum aqui. Não tenho pai, mãe, primo, nada. Eu sou apenas uma funcionária do município. Amo
que eu faço. Já ganhei muitas almas para Jesus. No leito, não sabia que eu era missionária. Viajo quando eu posso. De vez em quando eu quero estar lá no lado da Marcinelle. A gente trabalha assim. Eu dou glórias a Deus porque Deus me deu essa tutora maravilhosa. Mulher sábia. Eu agradeço muito a Deus por Deus colocar ela na minha vida. Eu só tenho a dizer muito obrigado, Márcio. Muito obrigado. Eu quero que Deus sempre, sempre te abençoe. Aumente cada vez mais a tua sabedoria, a tua humildade, a tua grandeza, a tua beleza. Porque Deus diz para mim que tu és a menina dos olhos dele. E eu confio na palavra de Deus. Então, hoje eu sou uma credenciada missionária do Senhor Jesus. Todos passam por muitas tribulações. Todos passam por muita tristeza. E eu, no momento mais triste da minha vida, Jesus me honrando. E eu tendo uma mulher sábia e plena do meu lado, e eu não sabia, né? E o desafio vem, a gente faz, quando ela me diz tal, quando ela me fala isso, eu acho que eu não tenho mais onde colocar a Bíblia. Quando ela me fala, eu vou para ali, eu tenho que estudar coisas que eu não tinha esse hábito, né? E hoje eu dou glórias a Deus e sou muito grata, muito feliz por ela estar na minha vida, né? Pelo pastor Mário Nilo, que me deu a oportunidade de ser uma missionária dentro da ação social. Gente, foi sensacional eu conhecer isso. Muito bom mesmo. E conhecer a Liliane, que o pai da Liliane foi esse paciente que eu falei. E eu saí de lá, se ele tiver de falecer com 2 meses, que o médico falou, ele vai falecer depois de 6. Eu vou ficar aqui no máximo 6 meses. Quando eu for me embora, e foi o que Deus fez com ele. Eu vim embora no mês de março, abril, em abril, e depois em maio ele morreu. Então ele foi aos pés do Senhor, mas aceitou Jesus com a gente, né? Ele aceitou Jesus e muito feliz fiquei quando nós estávamos, eu estava com ele, e a Liliane, e ele ganhou o filho para Jesus. Eu disse, eita glória! O irmão Raimundo ganhou o filho para Jesus. Aí nós ficamos felizes. E eu louvo e honro a glória a Deus por tudo isso. E eu vou dizer mais uma coisa, Márcia. Deus, eu falei, Senhor, fala comigo em alguma passagem, eu quero ver o que tu tens para mim. E ele me disse, minha filha, o que tu tens é ouro, né? Mas não é aquele ouro financeiro, aquele ouro que tu tem, é minha filha. E ele disse assim, lê para ela o Salmo 105. E eu fui lá no Salmo 105. Ele diz para mim e para ti, e para todos que estão nos ouvindo. Ele diz assim no Salmo 105, do verso 1 em diante. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Olha que Deus falou. Conhecida as tuas obras entre os povos. E eu ainda não tinha entendido porque ele estava me colocando em cada cidade desconhecida. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegrai-se o coração daqueles que buscam o Senhor. E aonde eu trabalho, precisava muito de buscar o Senhor. Porque ele disse, vai buscar aquela enfermeira, aquela que eu quero falar com ela. Eu não estava entendendo a missionária que eu era. Ele diz assim, buscai ao Senhor a sua força. Buscai a sua face continuamente. Eu não estava entendendo porque toda vez que a Marcelene me ligava para desafio, eu pegava 2, 3, 4 Bíblias. Ele dizia, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vos, filhos de Jacó, seus
Porque eu sou de uma cidade, ele me colocou para outra, depois ele me colocou para outra. Será que eu sou escolhida? Será que Deus é maravilhoso na minha vida? Não será nada. Deus é mais, Deus é positivo, Deus é maravilhoso, Deus é tudo na nossa vida. Aí ele diz assim, Ele é o Senhor, o nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Em toda a terra. Então eu tinha que estar lá naquelas terras. Eu tinha que estar aqui nessa terra. Para me entender esse chamado missionário. Para mim saber o que é o chamado missionário. Lembra-se de perpetuamente do seu concerto, de palavras que te mandou, até milhares de gerações. Eu disse, eita, glória de Deus! Por que essa mulher chamada Marcinelli lança o desafio para mim, Jeová? Eu sempre dou a mesma resposta, não tenho tempo, Marcinelli. E ela me dá a mesma resposta, você tem aquele tempinho. Então eu sempre tenho esse tempinho. E ele falou grandemente comigo e com você nesse Salmo 105. Sou grata a Deus, eu estou no meu ambiente de trabalho, mas falei com uma colega, ela me permitiu, eu disse, eu tenho que dar essa palavra lá com ela, eu tenho que passar para ela esse Salmo 105, do versículo 1 até o 9 para ela, porque Deus mandou dar para você. E para todos que estão nos assistindo, pegue essa palavra para vocês. Missionária, eu sou livre hoje. Eu sou livre para falar o que Deus mandar. Hoje eu não tenho medo, que eu já tive medo. Hoje eu tenho coragem, não fui corajosa. Hoje eu tenho força, porque eu chorei muito. Hoje eu tenho a sabedoria, porque Deus me deu. A humildade. E eu estou aqui para somar e para trabalhar para o Senhor Jesus. E eu agradeço muito a Deus e a Marcinelli por estar na minha vida. Muito obrigada, querida. Muito obrigada. Não vai agradecer agora, tu vai falar mais um pouquinho. Primeiro, que eu vou falar uma coisa aqui, vou te instigar. Quem me conhece sabe que eu vou te instigar. Só daqui uma boa noite para mim. Assim, eu vou ver. A Anitta, que está aqui, saudades também das lives, Janaína, a Dalila, que nome bonito, Dalila, e a Lê, olha a Lê, tá aqui, que coisa legal, a todos que estão aqui, todinhos, e assim, quando ela falou do desafio, vocês que estão nesse meu novo grupo, né, que é direcionado à Academia da Sábia, depois do lançamento eu tenho eu gosto muito de lançar desafio. Então, quem está no meu grupo sabe. São desafios assim que a gente, esse 3x3, ele foi uma coisa assim, vinda de Deus. Eu terminou o desafio dos 21 dias, eu falei, que desafio eu vou colocar? E veio, não sei, vem aquele número 3, o tempo todo eu digo, 3, o que é isso? Aí eu fui. E vocês vão entender que eu passei por uma situação complicadíssima nesse desafio. Sabe como era o 3x3? É orar de 3 em 3 horas. Se você podia estar dirigindo, deu tempo, você não precisava fechar o olho, continuava, mas tinha que orar. Eu falei, peraí, tem gente aí, os muçulmanos fazem isso, por que nós não? E foi muito, assim, impactante, porque nós pegamos uma estrada mesmo horrível, cheia de buraco e tudo, uma missão da ação social. E eu tive, assim, uma crise muito forte, uma dor na minha coluna, não sei, eu comecei a suagelar, e eu não queria falar para elas, o carro cheio lá com as missionárias, a gente indo para a missão, e eu disse, eu não vou, porque se eu falar, elas vão querer voltar. E eu fui ficar calada, assim, suando frio, passando mal, e sabe o que eu dizia? Eu dizia, não, Deus, muito obrigado, porque se for para morrer, eu morro na tua missão. Caladinha, quando nós chegamos, eu olhei, Birna, tem um remédio?
Aí foi que ela me deu, e ela tinha a caixinha de remédio que ela dava, aquela enfermeira. Mas, assim, para ver como é que Deus assim, me testou, e eu só agradecendo. Muito obrigada por estar aguentando, muito obrigada. E eu não sei, foi uma dor assim, gente, na minha coluna, um negócio, e aí cada vez mais vinha mais buraco, e eu mais. E aí foi chegar na missão, foi incrível. O remédio não teve nem tempo de fazer efeito. Eu tomei o remédio, cheguei lá e passou, sumiu. Acho que eu tomei mais por tomar. E sumiu, voltei, não foi, Virna, de boa. Eu disse Verdade. comigo que eu olhava para a Virna e não lembrava de pedir. Foi uma média de uma hora e pouco, né? Uma Eu sentindo a hora, dor uma hora. calada. Foi, Foi sentindo a dor muito. calada. Aí, e orando. E quando eu terminei esse desafio, eu falei, vou lançar outro desafio, baseado no que eu passei. Eu falei, meninas, vamos fazer o desafio da gratidão. Ninguém podia pedir nada, 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 nada. Então, vocês vão ver, vocês que estão no grupo comigo, vocês vão ver, vou começar a lançar desafios. E eu vou falar uma coisa para vocês. Todas que se envolveram nos desafios, tem gente que diz que meus desafios são de louca. Todos receberam bênção. A Verdade. Virna, Deus Ah, começou a abrir a mente dela para as missões, através de cada desafio que ela fazia. Agora sim, é um desafio que eu nem chamo muito de desafio, mas é o básico. Eu coloquei que nós vamos ter que ler a Bíblia inteira este ano. Estamos em Deuteronômio, então é cada um no seu tempo. E toda vez depois diz assim, poxa, Marcinelli, eu consegui ver de uma outra maneira. Então, assim, você, para Deus, você tem que ser intensa. Você tem que ir e parar-se de reclamar o tempo todo. Claro que você chega com Deus e fala, Ele sabe, Deus, Ele sabe as tuas necessidades, mas você só pede, só reclama, só faz isso. Então, assim, e o desafio era de gratidão, não podia reclamar. Aí veio acontecer outra situação muito forte. E a situação acontecendo, e aí meu filho dizia, como é que eu dizia? Deus, muito obrigado, porque Ele está nos dando força para encarar esta situação. E aí meu filho dizia, mãe, a senhora está agradecendo? Estou agradecendo, estou no desafio da gratidão, negativo. E quando terminou o ano novo, né, desafio da gratidão, Deus abençoou. E assim, eu acho que a gente tem que se desafiar, sabe? A gente tem que ir. E eu nem sabia que a Virna, ela tinha esse sonho de ser missionária, mas eu amava colocar ela em desafios. Na mentoria, ela fez essa mentoria ser plena, não foi, Birna? Ela, se não faltava uma aula, ela sempre estava presente, participou de tudo. ele tem Ela tudo, já que nunca me pediu. mandava, e aí não vai ter aula? Eu dizia, Birna, já que vai ter sim, vamos lá, Ela eu tem num dia antes ela já me mandava, vai ter, vai ter. Então, assim, eu digo que Deus colocou nessa mentoria 5 mulheres maravilhosas, colocaram, assim, que elas conseguiram, opa, bati aqui, que elas conseguiram, assim, realizar alguns seus propósitos, que foi incrível, que a Virna, a Sandra, a Tiene, não foi? bastante. É, teve a, a não, as 3 que foram mais assim, que eu lançava o desafio, além da mentoria. Então, não é só a questão, e Deus colocou na vida da Vina, porque ela precisa aprender, você precisa ter a sabedoria, o discernimento, mas você precisa ter também os conteúdos. E o dia vocês vão dar aula, porque eu quero ver em ação. Eu quero ver em ação, não é só eu chegar e eu falar, eu falar, eu falar. E quando eu coloquei a Birna para dar aula, ela riu. Vai, com slide e tudo. Não é uma aulinha qualquer, não. E a gente foi e aconteceu. Mas eu quero aqui, olha, Birna, deixar aí para todas vocês que estão, o versículo em 1 Pedro 2,9, que tem tudo a ver com a nossa vida, com o nosso chamado. Olha o que diz. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha a nossa missão aí. Nós somos o quê? Para anunciar as virtudes. Isso o mundo está precisando, as pessoas estão precisando.
O mundo está pedindo socorro e nós temos que estar anunciando, seja no trabalho, seja dentro de casa, em qualquer lugar. Então, você pode cumprir o seu propósito, não é? Tem pessoas que dizem assim, eu sou missionária, acha que a missionária, ela só é fora de casa, ela é fora do trabalho, não, aqui é meu trabalho, mas no trabalho, você pode estar, sim, fazendo, cumprindo, levando a palavra de Deus, anunciando, tudo isso você pode fazer. Quando você vai fazer qualquer coisa, você tem que mostrar, se concentrar, falar de Deus. O seu exemplo, ele fala muito mais, às vezes, do que as tuas palavras. E é isso que a gente, assim, tem, sabe, que cada vez mais a gente buscar. Nós não somos perfeitos, mas nós temos, sim, que ponderar as coisas, nós temos, sim, que pensar antes de fazer. E às vezes Deus está usando, ele usa quem ele quer. Ele está usando uma pessoa exatamente para que você entre no propósito. E eu nem sabia assim que a Pina queria tanto ser missionária, mas eu cutucava tanto ela, e Deus me incomodava, porque eu acordava assim, eu dizia, não é possível. E Deus já me incomodou muito também com a Anitta, ela sabe disso. E assim que eu falei com ela, sem conhecer, a Anitta é uma pessoa que a gente não se conhecia, foi por acaso, pelas redes sociais. A Birna foi ainda presencial. Tem Legal. aqui a pastora Flávia, eu sei que Deus tem grandes coisas para a vida dela, ela sabe. A Lê, a gente tem conversado, e assim, tem várias pessoas aqui que eu estou conhecendo, e assim, enquanto Deus, ele me cutuca, assim, vai, eu vou em cima, eu falo e vou aqui, não, e a pessoa, quando eu chego para falar com uma pessoa, vamos fazer comigo, vamos isto, e a pessoa diz, não, eu digo, não, peraí, Deus, tu me mandaste, então Deus me deu a missão, e e a gente tem que ir em cima, se Deus falou para você, olha, vai ali, aquela pessoa ali, a pessoa que você tem que ajudar, você tem que levar a palavra, você tem que fazer a minha ide. Não desista daquela pessoa. A pessoa vai te dizer que não pode, que isso, que aquilo, mas assim, não seja chata. Dê para a pessoa opções. Ah, eu não posso por estes motivos. Não, mas espera aí. Que tal fazer assim? Que tal desta maneira? Porque nós estamos aqui para cumprir o nosso propósito. E o propósito de cada um de nós é ensinar, de outros levar a palavra só, chegar e dizer assim, olha, eu senti para você ler. Outras pessoas ajudar, como tem essa, por exemplo, tem uma amiga empresária que ela diz assim, o meu chamado é para ajudar financeiramente os projetos. Então, cada uma tem o seu chamado. E isso que Deus está. E você falando muito, muito de Abraão, e que tem Abraão, ele está bem aqui, eu estou aqui igual a Virna, cheia de material, e Gênesis que ele fez. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, Virna, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, às vezes, Deus também diz, sai do teu comodismo, vai levar a palavra de Deus. Nós saímos do nosso comodismo, nós estamos indo para as redes sociais, que também é um lugar de levar a ID, também Sim. porque tem várias pessoas que precisam, várias pessoas que escutam a palavra. Como eu falei assim, eu já conheci pessoas pelas redes sociais, já fiz acompanhamento de pessoas pelas redes sociais com problemas. Depois que eu fiz uma live, que a Anitta nem sabe, a Anitta tem um testemunho muito impactante, ela ainda vai fazer a live aqui para vocês, impactante mesmo. Uma pessoa me procurou e disse, olha, eu estou passando com a minha filha por esse mesmo problema do testemunho. E assim, foi todo um trabalho de orientação e para ajudar, que a filha dela estava sofrendo uma certa situação. E olha só, a pessoa às vezes ela precisa da tua mensagem, porque ela está com aquela dor e não está sabendo como superar. E Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho, para a gente ir, e nós vamos fazer mais e mais desafio. Então, eu acho assim, ó, Vina, quando você entrou por ser plena, foi uma maneira também que Deus te colocou para você adquirir mais conhecimento.
Porque de lá você saiu, assim, pronta para várias mensagens, Sim, né? Várias palestras, sim, várias evangelizações, não foi? sim. E E Deus te cada vez colocou. mais que os desafios vêm, cada vez mais que você propõe, aquilo me dá mais sede, mais vontade. Aí, como diz a minha colega, para que tu quer tanta Bíblia? Para que tu quer tanto material? A gente sente cada vez, eu me sinto cada vez mais com vontade, né? E a gente sabe que hoje o mundo está muito carente, né? Até mesmo dentro da nossa própria igreja, a gente tá tendo aquela separação, né? Daqueles que querem fazer o ID, daqueles que querem pregar a palavra, daqueles que querem ajudar o próximo, e daqueles que só querem vestir o luxo, só querem olhar, né? Como diz o meu pastor, eles querem olhar para a plateia, mas não querem olhar para o copo de água, né? Para não cair. Bem, Então, hoje a gente tem uma coisa muito grande em relação ao vídeo do Senhor Jesus. E conhecer a palavra é muito, muito maravilhoso. Então, cada vez que vem um desafio da Marceline, para mim, eu entendo como é Deus. Eu não posso dizer não, porque Ele não permite eu dizer não, né? Eu tento, eu falo. Vou dizer que eu não digo que eu falo, mas aí Deus não, vai lá, faz. Então, eu fico muito, muito, muito preocupada. Eu sempre falo para ela antes, assim, tô nervosa, ela assim, te preocupa, que eu tô contigo, te preocupa. Eu falei, isso é uma força que eu sinto de Deus. E quando eu fui batizada ao Espírito Santo, o pastor disse, meu Deus, a irmã tá sapateando ali. E eu não entendia. Até então, por que eu tinha que sapatear? Eu estava na igreja. Mas era o Espírito Santo habitando dentro da gente, para nós falarmos essa palavra do Senhor Jesus, né? Para nós ganharmos essa alma para Jesus. Para nós falarmos o vídeo do Senhor Jesus, onde quer que nós esteja, né? E eu alguns meses atrás, uma colega de trabalho chegou e disse, olha, por favor, Vina, eu vejo uma mulher, desde quando tu vieste de lá, das fronteiras do Amapá, do Monte Dourado, eu vejo você outra pessoa, eu vejo um brilho de ti. Pelo amor de Deus, ora por mim, ora pelo meu casamento, estou falando do meu casamento. Eu falei, acalma o teu coração, não faça isso com você. Aí eu falei, eu vou colocar o teu nome, que eu tenho um livro, um caderno, que todos os pacientes, aqueles que pedem, ora por mim, eu preciso organizar, anotar e orar. Lógico que eu não vou lembrar de tudo, mas Deus sabe. Deus vai lembrar que cada pedido é aquele, né? E eu fui para casa e perguntei, me ajoelhei, comecei a orar. Eu falei, Senhor, por que que essa minha colega pediu para eu orar para ela e pelo casamento dela que estava com problema, se o irmão dela é pastor, a mãe dela é dentro da igreja missionária, o pai dela trabalha... Era uma família muito que nasceu no evangelho, que eu que estou com 16 anos, vou fazer 17 de evangelismo. Por que que ela pediu? Ele vai fazer você é missionária. Você é missionária, tu é minha filha, vai fazer o vídeo. Aí eu disse, tá bom, então vou me ajoelhar. Pega uma espada, pega outra espada, vai. Então eu senti que o missionário é como você falou, não é só aqui. Eu tenho que sair daquele lugar que eu acho que era quietinho, né? E Abraão falou isso, né? Sabe a tua parentela. Eu disse, mas por que ele colocou Abraão na minha conversa? Por que ele me deu o Salmo 103, 105? O que ele tem que falar do como seu servo gosta da ilha de Jacó e os escolhidos? Aí eu fui entender isso. Eu disse, tá bom. Hoje, como missionária do Senhor Jesus, graças a Deus, essa semana eu recebi a minha certificação, né? Do missionário, eu fiquei muito emocionada na igreja, eu fiquei muito emocionada porque eu lembrava das palavras que a Márcia falava, eu lembrei da palavra que a minha irmã, que Jesus, ela dorme no braço, me falava assim, Senhor, então isso é para ti, né? Para elas, nem para mim, é para tu essa honra, é para ti que eu estou fazendo isso, fiquei muito feliz. Então, eu fico tão encantada. Hoje, eu já fico feliz quando vi na hora para mim, eu sei, legal, ela pediu para mim orar por ela. Aí eu vou orar, né? A gente,
vai lá na minha casa, eu vou na casa, eu vou. Aí eu fui na casa de uma irmã. Irmã, faz uma meditação no meu esposo. Faço. Aí eu fui fazer a meditação no esposo dela, filha de crente, nasceu. Aí o Senhor disse, ora por ela e por ele, pela esposa e pelo esposo. Eu disse, oh meu Deus. Lá vem o Jeová. Um dia eu vou me encontrar com o Jeová, a gente vai conversar. E eu fizemos oração, toda essa irmã. Essa medicação foi abençoada. Falei, mas a medicação que eu fiz foi tal, tal. Assim, não, não é do meu esposo. É a medicação que você acabou de fazer, a sua missão aqui. Já orou por nós dois. E meu esposo chorou e disse, não, não é para fazer. Eu estava afastado, me perdoa, pediram perdão. Então, hoje eu já sei que não é nem estar nesse local. Já fico feliz, já quero planejar e aceitar desafios. A gente vai aprendendo, né? Aí eu disse, hoje eu entendo porque Deus usou tremendamente a Marcilene para me deixar onde eu estou, né? Hoje eu já entendo isso. Isso me agrada muito, 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 muito. Me sinto muito feliz, né? E a mania do ser humano é questionar. Por que eu? Sim. Ela é filha de pastor, ela tem a família aqui, ela faz aquilo, por que eu? Porque isso a gente, assim, ama questionar. E, na verdade, porque você não tem que questionar. Quando você questiona, você não está questionando para o amigo, você está questionando para Deus, você está desvalorizando a missão dele. Então, não questione. Quando você sentir, é simplesmente fazer. Porque na hora que você diz, mas por quê? Deus não tem que te dar explicação. Porque ele já te dá a vida, a proteção, ele te dá, ele te abençoa, ele dá tanta coisa. Parece menino, adolescente, quando você manda fazer alguma coisa. Ah, mas por quê? Então aquela criança pequena, mas por quê? O porquê? A gente tem essa mania, né, Birna, de questionar. Então, quando a gente Sim. para de questionar e só simplesmente faz, Aceita, né? assim, já tive minha fase de questionamento, já tive e apanhei. Eu digo assim, que Deus, assim, quando ele dá, né, umas lapadas na gente, é muito bom, porque a gente aprende com ele. Ele é misericordioso. Agora, quando o Sim. mundo dá na gente as correções, gente, é cruel demais. Porque o mundo, assim, ele não tá nem aí, ele só quer as pessoas ruins, elas só querem mesmo te destruir. Deus não, ele quer te corrigir. Olha, tem uma diferença bem grande de um e outro. Então, por isso que eu digo assim, quando Deus me dá uma puxada, é por isso que eu agradeço. Por isso que quando está acontecendo alguma coisa assim ruim, eu chego assim no lugar e que eu sei que a gente acaba convivendo, assim, indo para muitos lugares, especialmente a gente que vai com palestras, essas coisas que alguém tentou, ao falar da minha pessoa, alguma coisa, eu só digo muito obrigada, Deus, por eu estar aqui neste lugar. Porque estou nem aí se estão falando, se não estão. Gente, minhas lindas, pleníssimas, mulheres plenas, virtuosas, águias, sabe quando vierem falar mal de vocês, diga, tô nem aí. Apenas agradeço. Se chegar alguém, se você estiver na igreja, num lugar legal, num evento legal, ah, mas estou falando, Deus, muito obrigada por eu estar neste lugar. O que estão falando não interessa, porque se Deus te colocou naquele lugar, se foi Deus que te colocou, alguém vai querer te tirar do lugar. Então você vai assim, quando chega no lugar e diz assim, estão falando ali que você está com cara, você tem jeito de metido, eu digo, Deus, muito obrigada por estar aqui. Ah, eu digo, não vou ligar, não. Deus é maior, é muito mais, o que Ele tem para mim é muito maior. Eu tenho coisas mais interessantes para falar, eu vim para falar de Deus, eu não vim para falar dos outros. Então, assim, não é você, sabe, bancar aí tocar. Não, mas é porque quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a crescer cada vez mais. Eu estou vendo aqui o horário, porque é 1 hora, né? Dizem que aí o Instagram começa a derrubar depois de 1 hora. E assim, eu vou lançar o desafio para vocês, lógico. Se eu não lançasse, não seria eu. Eu quero assim que vocês façam esse desafio, um desafio básico. Eu sempre começo pelo básico, para não assustar. O que nós vamos fazer, meninas, nesse desafio? Todos os dias, hoje é 28, né? Então amanhã é que começa, vamos começar amanhã. Vão ser os 30
31 dias do mês, você vai escrever uma palavra, você vai pegar uma folha de papel, né, que seja uma palavra de gratidão a Deus. Assim, você não pode, tente não repetir, você 31 palavras de gratidão. Você vai pegar, escrever um papelzinho e entregar a Deus. Deus, muito obrigado. Você vai fazer uma oração e esse papelzinho você vai colocar ou no saquinho, no pote, numa caixinha, é como se estivesse depositando a sua oferta de gratidão. Entendeu? Então, você assim vai pegar, vou pegar esse papelzinho aqui, você vai colocar, por exemplo, gratidão pelo meu filho que me deste. Aí depois tá lá. No final do mês eu quero ver essa caixinha, essas coisas, passa, tem algumas pessoas que querem fazer. Aí no outro dia, gratidão pela, sei lá, pela irmã tal que sempre lembra de mim. Ah, mas ela fala mal de ti, mas ela lembra de mim. Gratidão, estão entendendo? Vocês estão Sim. abençoando. Digamos aqui um nome, eu não gosto nem de dar nome, porque às vezes vai que eu falo o nome de alguém conhecido. Gratidão pela irmã fulana, que sempre lembra de mim. Depositou. Gratidão pela comida de todos os dias. Gratidão pelo carro. Ah, mas eu pego assim, congestionamento todo dia, mas eu estou de carro. Eu estou de carro, eu estou de condução, seja ônibus, o que for. Eu estou de ônibus, eu tenho dinheiro para pagar minha passagem de ônibus. Então, gratidão pela condução. Gratidão pela água. São 31. Ou seja, vocês vão agradecer 31 vezes. Não pode repetir. Porque gratidão pelo meu filho. Aí, de novo, pelo meu filho. Você já agradeceu pelo seu filho. Já está lá. Ei, Deus já ouviu. Então, não precisa repetir. Aí você vai fazer 31. Mas será que eu vou achar 31 palavras? Nossa, você acha até 1 milhão. Quantas coisas Deus já não fez na tua vida? Deus já não te curou de alguma doença? Deus já não, sei lá, alguém que tentou te assaltar e Deus te protegeu, gratidão pela proteção. Então, todo dia uma palavrinha, mas você vai pegar aquela palavrinha, é como, sabe aquela oferta milionária? Você está ofertando, é a gratidão, é a oferta mais rica que tem. Você pode dar para Deus, pode dar para alguém. A tua gratidão para uma outra pessoa é a coisa mais, o presente mais precioso que você pode dar para o ser humano. A pessoa me deu aqui uma caneta, eu uso essas canetas, né? Me deu essa caneta, eu vou ser grata a essa pessoa. Olha só, mas essa caneta custa R$ 1. Isso aqui é preço material, mas a pessoa veio e te deu. Muito obrigado pela caneta, nossa, eu amei. E eu pego assim, as coisinhas que as pessoas me dão, eu deixo tudo guardado. Eu tenho elas aqui comigo, eu tenho umas canetas bem enfeitadas. Outra live eu mostro para vocês, que está um pouquinho longe daqui de mim. Que eu fiz palestra para adolescente, aí eles fizeram umas canetinhas assim, eu tenho ela guardado, uso, tenho tudo aqui. Então, muito obrigado, Deus, por terem lembrado de mim. Tudo, nesse dia, o que você sentir nesse dia de agradecer é a sua palavra. Então, nesse dia, você vai se concentrar nessa gratidão. Se você agradeceu pela água que você tem para tomar seu banho, muito obrigado pela água, meu Deus, você vai começar a visualizar a água que sai do teu chuveiro, que você... Gratidão pela água que tu me dás, que eu tomo meu banho, tá? Que eu bebo, sabe, que eu sacio a minha sede. Então, você vai começar a pensar nela, vai ver com os outros olhos. De repente, você sai de casa, o passarinho... Ai, gratidão por esse passarinho que canta todo dia. De repente, você vê aquele passarinho chato, fica na tua janela, chato pra grama. Ou então você via aquele cachorro que todo dia que você sai lá, de gratidão por essa vida que tu colocaste, porque é obra de Deus esse cachorrinho. Você já vai ver ele com outros olhos, ele não vai mais ser chato, porque você agradeceu. Aquela irmã que você agradeceu pela vida, você já vai ver com outros olhos. São 31 palavras, são 31 gratidões que você vai fazer. Então, quando for dia 31, eu quero saber de vocês. E aí vocês podem colocar numa... Por isso que vai começar amanhã. Pode ser assim também numa caneca, de repente. Olha, essa aqui eu ganhei. Que linda, olha que veio nela. É coisa de Deus. Tipo, eu disse, Deus, que desafio eu vou fazer? Aí eu ganhei da pastora aqui, da esposa do pastor vice-presidente. Olha que ela trouxe para mim. Ela disse, eu lembrei de ti, Marcinelli, e mandei fazer. Eu disse, é a resposta. Então, de repente, você... Aí eu uso ela para beber a água na minha live. Você coloca, pode ser numa caneca, mas seja em qualquer lugar.
Então, amanhã você já começa. Vai vir na tua mente, você pode ter certeza, essa palavra. Topado, meninas. Janaína vai fazer. E lá entrou a pastora Flávia, maravilha, vai fazer. Todas vão fazer, tenho certeza. Tá? Olha, Virna, nosso tempo aqui já acabou. Muito obrigada. Essa live de terça-feira eu vou agendar, sempre vai ser com quem faz parte do nosso grupo. Eu quero ver essas mulheres lindas, maravilhosas, sábia, do Grupo A Sábia, chegando, fazendo live junto comigo. Vocês viram? Viu aí, pastora Flávia, como é leve, tá junto, a gente conversa, vão pensando logo no testemunho. Então, para vir trazer um pouco do que vocês realmente querem, coloca o que Deus colocar na mente de vocês, colocar no coração de vocês, para vocês virem contar. Hoje foi a história da Bina, como ela se tornou essa missionária. Ela falou coisas assim, eu realmente confesso para vocês que eu não sabia que ela tinha esse sonho, ser missionária, mas eu pegava muito no pé dela. Deus colocava na minha mente e eu chegava, não, você tem que fazer o desafio, olha aqui, tu tem que ler isso, tem que estudar, olha este livro, tem a live, né, vamos ler o livro, uma campanha que eu sempre faço para ler, incentivo de leitura. Olha, Vina, vamos ler o livro? Vamos. Eu perseguia muito e não sabia. Mas era assim, era o propósito de Deus. E quando me falaram, Vina foi consagrada missionária de... Gente, foi uma emoção tão grande, tão grande, tão grande. Eu falei, não acredito. Gente, assim, porque quando a gente vê, né, uma pessoa que está no nosso dia a dia, realizar um sonho, a gente fica muito feliz, muito grata. Então, eu digo, grata, meu Deus, muito obrigada. Já é uma gratidão que já vai entrar nesse mês. Muito obrigada pela vida ter se tornado, meu Deus, ter sido consagrada missionária. Essa é a felicidade. Virna, seus agradecimentos, tá? Para a gente encerrar a live. E na próxima a gente ainda não sabe quem vem com a gente, mas vamos ver que, quando vocês depararem comigo lá no privado, vamos fazer a live? Você quem comanda. Deixa eu voltar só um pouco aqui naquele desafio 3x3. Eu lembro que uma vez, quando ela me pegou, vai fazer o desafio, terminamos, vamos fazer outro. Eu lembro uma vez que ela falou, filha, bora fazer 3x3. Eu disse, bora, o primeiro desafio de 3x3. Eu estava atravessando o rio. Eu falei, Márcia, eu estou com uma ambulância, o paciente parando, eu estou atravessando o rio, vai dar 3, já vai dar os 3 horas assim, ora assim mesmo. E eu disse, meu Deus, não para o teu desafio. E o paciente parando na ambulância, atravessando numa balsa, que eu trabalho em rodeado de água, ilhas, né? E o paciente parando, eu comecei a orar, de repente o paciente, né, assim, deu um susto, né, não levantou, deu um susto, eu disse, agora, disse, não, vamos conseguir levar ele para o hospital. Eu falei, tá, muito obrigada. Aí eu disse, além desses 3 minutos, eu vou ter que orar mais um pouco, porque ele saiu daqui com vida. Ele veio a óbito depois, né, muito depois, ele veio, foi 2, 3 dias depois, ele veio a óbito. Mas naquele exato momento ela disse, não para, Vina, não para, mas eu estou atravessando uma baía do rio, dentro de uma ambulância. Hora no pensamento, assim, né? Que eu dizia, hora no pensamento. Hora no pensamento de 3, né, do desafio. Mas é isso aí, dou glórias a Deus a tudo, agradeço muito a Márcia na minha vida, né, por esse belo ensinamento. Sou muito grata a Deus na vida dela, né? A Liliane que me deu a oportunidade de cuidar do pai dela. Fico muito, muito feliz de trabalhar para que ele disse, eu vou te dar um só paciente. Um só paciente, o Senhor falou para mim. Porque você gosta do que você faz. O resto tudo tu vais trabalhar para mim. E onde nós estávamos, em Monte Dourado, meu genro trabalhava lá e disse, a minha sogra conhece mais aqui do que eu já estou 1 ano aqui. Toda hora para o carro de missionária, leva a minha sogra. Para o carro de missionária, leva a minha sogra. Meu filho, eu tenho um encontro. Eu não sei que se fosse ela vai para tantos encontros. A gente tinha muitos encontros, né? Então, Deus abençoe a todos. Fico feliz que participaram. Obrigado pela oportunidade, né? De expressar essa gratidão. E vou te confirmar, Marcinelli. Realmente eu tinha muita vontade de estar onde estou hoje. Muito mesmo de ser uma missionária para o Senhor Jesus. Jesus te usou tremendamente na minha vida, né? E hoje dou glórias a Deus a você.
E todos que escutaram esse testemunho, pega para si que a vida da gente é maravilhosa, Deus é bom, Deus é justo, Deus é sensacional na nossa vida. Não vamos mudar o nosso caminho do Jesus, vamos pegar em linhas retas. E eu aceito o desafio das gratidões de 31 dias. Amém. Então, obrigada, Vina. Obrigada a todos que estiveram aqui presente com a gente na live. Obrigada a quem vai assistir depois, gravado. E que Deus abençoe grandemente. Vamos. Olha quem está aqui na live, a Carol. Carol Prieto, minha mentora do Destrave no digital. Deus te abençoe, Deus tem grandes obras também na tua vida, Carol. E, assim, gente, eu fiquei emocionada agora. Eu saí lá, eu estava na live delas, vim correndo para mim. Isto é uma mentora diferenciada, gente, vocês não têm noção, Carol, assim, e ela, assim, Deus tem feito, assim, ela me honrar, que você não, às vezes eu fico assim, nossa, Carol, amamos você, olha, muito sucesso. Ela está lançando, gente, e ela veio prestigiar a minha live. Como é que pode uma coisa dessas? Isso é Deus, Deus na nossa vida. Deus vai te abençoar. Vamos fazer. Elinete, você é linda, é você que é linda. Vamos fazer uma oração para finalizar, tá? Todas vocês, vamos agradecer a Deus essa conexão com Deus, que é o que Ele quer, e vamos fazer o nosso desafio, e vamos avançar cada vez mais, gente. E aí, olha, querem seguir a Birna, sigam aí a Carol Pietro, e, gente, que são pessoas assim que Deus tem colocado na minha vida, tem me ajudado bastante a eu estar, me desenvolver também no digital. Vamos orar para Deus nos abençoar. Senhor Deus Pai Celestial, muito obrigada por este momento, assim que foi um momento que edificou a nossa vida com o testemunho da missionária Vina. Muito obrigada por cada uma aqui que entrou na nossa live, que veio, meu Deus, contribuir com sua força, com suas mensagens, com suas orações, e nos dê ânimo para a gente fazer esse desafio de 31 dias de gratidão. Porque, meu Deus, isso é pouco perante tantas coisas que tu fizeste na nossa vida. Nós te agradecemos e já declaramos que nós somos muito mais que vencedores. Somos, sim, mulheres com a missão de impactar vidas. Por isso, nos dá sabedoria para a gente poder sair para impactar a vida e essas vidas serem impactadas e seja uma corrente cada vez mais maior e esse mundo muito melhor com mulheres que só vêm para abençoar. Deus, muito obrigada e abençoe a vida de cada uma. Amém. Boa noite todas. Deus abençoe grandemente. A live vai ficar gravada. Se vocês quiserem mandar para alguém assistir. E olha, não saia no grupo, tá? Que vem muito mais novidades por aí, tá bom?